Olá pessoal, como é que vocês estão? Professora Aline aqui, professor Vitor. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Bem-vindos a mais um vídeo de Ciência das Dupla e vamos começar hoje com o nosso quadro de respondendo perguntas que nos fazem. Eu vou fazer primeiro uma pergunta pro professor Vitor, depois ele vai fazer uma pergunta para mim, tá? Professor Vitor, Certo. existe um melhor cardio? Então fala pra gente as diferenças do cardio esteira, escada e elíptico. Tá bom, vamos lá. Diferenças, eu vou colocar na verdade alguns tópicos, tá? Escada, elíptico ou transporte, como o pessoal gosta de dizer, esteira e bicicleta. Vamos colocar a bicicleta também, tá? Vamos começar com a escada e com a bicicleta. As máquinas elas vão ter um fortalecimento a mais das suas pernas, tá? Das suas coxas, porque você utiliza muito mais elas. Então você vai simular, por exemplo, numa subida de escada, uma passada, né? Então você vai utilizar muito mais a força das pernas para subir a escada. Na hora de você fazer uma bike, você poderia aumentar o peso dela e até mesmo do elíptico. Isso faz com que você tenha ali uma maior contração ali nas pernas e glúteo. Agora na esteira. A esteira, ela vai fazer com que você também tenha uma contração das pernas e do glúteo, vai inclinando ela. Deixando reta, você tem uma contração, mas é mais leve, tá? Independente do cardio, você precisa ficar com a coluna ereta. Logo, você tem um trabalho de abdômen, lombar e pernas normalmente, tá? Qual que é melhor, qual que é pior? Não existe um melhor ou um pior. Esse vai gastar mais, esse vai gastar menos. Sempre o mais intenso, lógico que vai gastar mais. Então, por exemplo, se eu fizer 30 minutos de escada e fizer 30 minutos de esteira, dependendo da velocidade, eu tenho o mesmo gasto, ou na escada eu teria um gasto maior, exatamente por essa contração maior nos membros inferiores, tá? Já nas outras máquinas teria a mesma coisa. Então, eu teria um gasto maior por conta da contração maior dos membros inferiores. O meu coração precisaria pulsar mais sangue para mandar sangue para as pernas, certo? Porém, o que eu recomendo geralmente para os meus alunos, tá? Ou os nossos alunos, na verdade, que eles façam que se sentirem mais confortáveis, tá? Não adianta eu querer falar para você fazer 1 hora de esteira, 1 hora de escada, 1 hora de bike ou 1 hora de transporte, se você não gosta de nenhuma delas. Eu posso pedir para você fazer 1 hora, por exemplo, de corrida na rua. Por isso que eu sempre vou colocar 1 hora de cardio. Dança também, né? Ou de dança, tá? Por quê? O que é importante aqui no cardio é você ficar o maior tempo naquela intensidade, na mesma intensidade, que é onde você vai ter o gasto de gordura do seu corpo, tá? Então o seu corpo ele vai usar a gordura como fonte de energia, em vez de usar, por exemplo, as proteínas da sua massa muscular, tá? Por que eu digo isso? É muito mais fácil você utilizar as proteínas e a glicose como fonte de energia? Sim. Porém, o cardio, por ser de longa duração e de mesma intensidade, não tem mudanças de intensidade, você não precisa de uma fonte de energia muito rápida. Você precisa de uma fonte de energia a longo prazo, certo? Já que a gordura ela demora muito mais para se transformar em moléculas de energia, é muito mais fácil ela utilizar a longo prazo a gordura do que a glicose e as proteínas. E aí você utilizaria a glicose muito mais na musculação. Por isso que eu sempre recomendo para os meus alunos que façam musculação primeiro, para depois fazer o cardio, tá? Você pode fazer isso antes? Você pode fazer isso antes, se isso for moderada e em menos tempo, para que você consiga aquecer o corpo, lubrificar ali as articulações. Não que não seja recomendável, mas é muito mais preferível, se você quiser perder peso, perder gordura, você fazer depois da musculação, para você jogar todo o estoque de glicogênio como fonte de energia na musculação e depois gastar o que sobrou no cardio, certo? Vamos para a próxima pergunta. Bem, vou fazer agora a pergunta para a professora Aline e eu queria saber de uma coisa: o que a senhorita acha
sobre aquelas gominhas para crescer cabelo, que hoje o pessoal está usando muito, tá? Igual eu que estou ficando calvo. Ora, Altez, eu aposto que não dá nem pra notar e... Ai, careca! Então, se alguém tiver algum patrocínio aí pra operação de cabelo, vocês me avisem. A pergunta é polêmica. Justo. Vamos lá. Como eu falei em outro vídeo, eles estão colocando gominha pra tudo. Você não pode mais ter uma balinha de goma só assim. Balinha de goma, ela tem que ter um complexo multivitamínico e tudo mais. Vamos lá. Naturalmente, o nosso cabelo ele cresce 1 centímetro por dia, tá? Isso é comprovado cientificamente, mesmo que você não faça o uso. Com o passar da idade, pode ser que alguns fatores eles acabam influenciando para que esse fio ele não saia completamente. Então aí começa a ter, entre outras coisas, né, os fatores genéticos e tudo mais que influenciam no caso. Tem as alopécias que as pessoas às vezes têm por conta de estresse e tudo mais. O seu cabelo naturalmente ele cresce sem você precisar dar um estímulo para ele. Então basicamente essas gominhas não é comprovado cientificamente que elas têm algum benefício. Se você é uma pessoa que come bem, você se hidrata, bebe água, você tem um estilo de vida saudável, pela alimentação você consegue ter um bom efeito no seu cabelo, né? Essas gominhas, elas são muito caras, você vai ter o seu xixi caro. Se você não tiver um acompanhamento para isso, você vai estar tomando vitaminas que você não precisa e sobrecarregando o seu corpo. Então, por exemplo, a vitamina A em excesso, ela causa a queda do cabelo, né? Então, assim, essas gominhas, elas são um pouco de tudo e um pouco de nada. Leva do nada a lugar nenhum. Leva do nada a lugar nenhum. E aí tem uma outra vai coisa. 6 pela meia dúzia. Eu não sei se você já viu. Existe creatina em goma. Já. Eles estão metendo goma em tudo. É um negócio assim louco. É a bolha assassina. Gostosinho. A creatina em goma funciona? Funciona, tá? Só que assim, ela funciona. Se você fizer o custo-benefício de uma creatina em goma para um em pó, não compensa, tá? Ela é extremamente mais cara, a menos que você queira pagar para isso. E a creatina já tá cara, gente. Vamos lá, né? A menos que você tenha algum problema que você não pode digerir o pó. Porque tem isso, né? Às vezes a pessoa, eu não gosto do pó, eu prefiro a balinha. Mas aí tem a cápsula. Tem gente que não se acostuma com isso. Só que assim, se você não está nesse grupo, não recomendo justamente pelo custo-benefício. Agora, se você tem dinheiro e você quer pagar, né? Fica à vontade. Cada um faz o que bem entender. Mas é basicamente isso. Pra crescer cabelo, gente, invistam na alimentação de vocês. Eu não investiria em... Não, pra quem acompanha a gente, em 2019 eu doei o meu cabelo pra uma ONG Cabelegria. Meu cabelo era pela cintura. Ele cresceu novamente, né? Eu deixei ele 4 anos sem cortar pra poder doar. E aí eu cortei Chanel mesmo. Meu cabelo cresceu de novo, agora recentemente que eu fui cortar. Eu não uso estímulo. Meu estímulo eu lavo 2 vezes na semana e como bem, tenho um estilo de vida saudável. Eu não uso gominha. É isso. Pique influencer. Pique influencer. Gente, obrigado por assistirem até aqui. Não se esqueçam de clicar no gostei, se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e comentem aí o que vocês acharam e tema para próximos possíveis vídeos. Beijos. Até mais.